E eu volto a falar mais uma vez com Pedro Venceslau e com Matheus Teixeira. Não chega a ser uma surpresa que seja mantida, né? Alexandre de Moraes tem conseguido manter, ter respaldo da maioria ou, em alguns casos, até da unanimidade da primeira turma do STF no que diz respeito ao cumprimento da pena pela qual Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado. A grande questão, Pedro, é que isso pode ter uma série de consequências para os planos para a definição de estratégias político-eleitorais do PL, partido do ex-presidente. A gente percebe que o Flávio Bolsonaro adotou um tom algo cuidadoso em relação ao Supremo Tribunal Federal. Participou daquele ato no dia 1º, aqui na Avenida Paulista, mas fez críticas genéricas ao STF, sem nominar Dias Toffoli ou Alexandre de Moraes. No entorno de Jair Bolsonaro, há também um pouco essa preocupação. Se eles passarem um pouco do tom, isso pode influenciar uma decisão da transferência para prisão domiciliar, que é o que deseja, sobretudo, a Michele Bolsonaro, que parece estar muito engajada, mais engajada até do que os próprios filhos, nessa mudança. Ela que tem toda uma preocupação com a saúde do marido. Mas o argumento de Alexandre de Moraes é bastante sólido e consistente. Primeiro, a Papudinha reúne condições para a manutenção de Jair Bolsonaro. Eles têm médicos à disposição, ele está num ambiente muito mais amplo e do que estava na sede da Polícia Federal, com espaço para fazer caminhadas, está agora num lugar que tem uma cama de casal, tem um ambulatório à sua disposição. Segundo, Alexandre de Moraes argumentou na sua decisão que se Jair Bolsonaro está apto para receber lideranças políticas do país inteiro, transformando a Papudinha numa espécie de quartel-general da eleição presidencial de 2026, assim como foi a superintendência da Polícia Federal em Curitiba em 2018, no caso de Lula, então ele está apto para continuar onde ele está. Quem pode fazer conversa política, articulação, montar palanque, pode permanecer onde está, não precisa ir para a residência. Além disso, os laudos médicos de Jair Bolsonaro demonstraram que ele não tem nenhuma comorbidade que não possa ser tratada na própria Papudinha, que tem uma estrutura toda montada justamente para isso. Além disso, acho que é importante observar que essa decisão do STF de formar maioria para manter Jair Bolsonaro no STF demonstra que o Supremo está unido, pelo menos, nas agendas relativas ao 8 de janeiro. Esse é um momento conturbado do Supremo Tribunal Federal. A Corte vive um momento de extremo desgaste em função das revelações que foram feitas recentemente, ligando Dias Toffoli à questão da empresa da família dele, a Maridit, ao Daniel Vorcaro, enfim, ao próprio Alexandre de Moraes, aos questionamentos que são feitos aos procedimentos desses dois ministros, inclusive municiando a oposição e bolsonarista a criticar o Supremo Tribunal Federal. Mas quando se trata de temas relacionados ao 8 de janeiro, a união que se registrou durante todo o julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais envolvidos na trama golpista se mantém intacta. Então, já há uma tentativa também do próprio Supremo de evitar passar para a opinião pública a imagem de que o tribunal estaria rachado ou passando por momentos de turbulência e divergências internas. Mas, nesse caso, o consenso é bastante grande e, para concluir, o indicativo de que Jair Bolsonaro ainda vai permanecer um longo período, provavelmente todo o ano eleitoral, na Papudinha. Pode ser lá na frente, se a defesa de Jair Bolsonaro conseguir convencer o Supremo por meio de uma junta médica de que ele não tem realmente condições, isso não seria feito agora, seria feito mais adiante e não nesse momento, Yuri.